aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ananda Bodomo, criadora desse canal, e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês. Eu andei meio sumida daqui do canal, para acontecer uns probleminhas, e eu achei melhor dar uma parada. O emocional ficou muito abalado, eu fiquei com muito medo, e eu não iria falar nada com vocês. Mas hoje eu pensando aqui, e assim, falei, poxa vida, isso poderia ajudar tantas pessoas, né? Então eu peguei e decidi gravar. Tô morrendo de vergonha, porque eu vou falar sobre algo íntimo meu, falar sobre a intimidade da mulher. Então, meninas, tirem seus maridos da sala e venha pro vídeo. Então, meninas, o último vídeo que eu gravei, eu falei que ia ter a primeira comunhão da minha filha. E passou os dias e parará pororô. E aí, no dia da primeira comunhão, lá no local da festa, eu senti algo estranho acontecendo comigo quando eu me sentei. Eu senti algo estranho, que não estava normal. Então eu fui ao banheiro para estar olhando o que estava acontecendo, por que estava incomodando. E lá no banheiro eu senti um carocinho na Xerolane, na entrada da Xerolane, né? Então, beleza, não podia fazer nada, era um domingo, o que eu iria fazer, né? Vamos curtir a festa. E na segunda-feira era feriado. Era feriado, dia 21 de abril. Então também não poderia fazer nada, que eu não ia conseguir médico. Aí eu fui na terça-feira no posto de saúde. E aí só ia ter consulta para sexta-feira daquela semana. Eu poderia estar indo para fazer o preventivo também, mas eu não quis fazer o preventivo porque eu fiquei com medo. Porque na hora que coloca o negócio para abrir lá, poderia... sei lá, né, tava com caroço lá, não sabia o que era, falei, não, vou preferir passar pelo médico na sexta-feira. E aí, eu voltei pra casa falando assim, e agora? Até sexta-feira, esse caroço aqui, fiquei assim, sabe? E o troço só doendo, e... eu fazendo compressa pra ver se melhorava, e o troço tá melhorando, e a dor só piorando. É uma dor assim, não dá nem pra falar como que é uma dor, porque infelizmente é um local que fica assim, a gente fica no atrito, né, fica fechando ele, é fechado. Então a vontade que tem é a gente ficar deitada só assim, ó, com as pernas abertas, entendeu? Então assim, e não tem como, nosso dia a dia é correria, é criança, é filha, é marido, parará. Então não tinha como. Então assim, eu falei, gente, o que eu vou arrumar da minha vida agora? E morrendo de medo. Então, como brasileiro faz, né, filha? A gente foi pesquisar no Dr. Google. E aí, quando eu coloquei nessa pesquisa que eu fiz, falando que quando a glândula de Bartholin, ela infecciona, ela vira bartolinite. E aí, causando essa infecção, que por isso que a gente sente essa dor. Aí eu vou ler pra vocês aqui no celular, vou pegar aqui o celular com a Luísa, pra mim tá lendo pra vocês o que é o bartolinite, tá bom? Vai, Luísa. Então, minhas, tô com a colinha aqui, ó. As glândulas de Bartholin são dutos dessas glândulas podem ficar obstruídos, ou seja, entupidos. Levando ao acúmulo de fluido e à formação de um cisto ou abscesso. Aí foi isso que eu pesquisei. Falei, pronto, só pode ser isso. E toda pesquisa que eu fazia só dava nisso. E aí eu fui pro YouTube. Fui pro YouTube pesquisar, porque alguém teve isso e, né, achou, enfim. E procurei. Todo mundo que eu procurei, falando sobre a glândula de Bartholin, já estava em estágio assim mais avançado, né? Já estava com situações de quase ter que estourar. Outras falavam sobre o remédio que usou, sobre tipo assim. Agora, o início dela, ninguém estava falando o que poderia ter feito, o que poderia fazer para ela não evoluir. Porque, igual eu falei, foi no domingo, aí na segunda-feira já foi feriado, né? E quando foi na terça, eu fui procurar o médico e só ia ter pra sexta, já tava passando muito tempo.
E aí eu vi compressa, aí na hora, a primeira coisa que eu vi que foi compressa, eu já peguei a minha, já coloquei pra esquentar e já colocava no local. Deixava o mais quente que eu conseguia colocar em contato com a minha pele, lá embaixo, né? E aí fui pesquisando, e pesquisa daqui, pesquisa dali, encontrei um vídeo de uma senhora falando sobre diversas ervas que poderia estar usando para fazer banho de assento. Então, só que assim, eu moro na cidade, não tenho acesso nenhum a essas ervas, e assim, falei, e agora? E no meio desse vídeo dessa senhora, ela falou de um item que eu falei assim, epa, esse eu tenho. Vou pegar aqui pra vocês verem, vocês vão ficar assustadas. Cebola, meninas. Só que é a casca da cebola, essa parte aqui de fora. Não é a cebola lá dentro, não, tá? É só essa parte amarelinha da cebola. Então, aí na hora que eu vi isso, né? A gente vai lá, falei, vou fazer. Porque se der certo, maravilha. Mas se não der também, né? Eu tentei. E aí eu fiz. Aí a receita que ela passou foi a seguinte. 1,5 litro de água. E aí você vai deixar ferver por 2 minutos com a casca da cebola. Essa daqui, ó, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Ela tá até pequena. Ela tá pequena. Aí vocês podem colocar duas cascas dessa daqui. Pega lá a cebola no supermercado que tem bastante casca. Normalmente a gente procura pegar umas que tem pouca casca, né? Não sei pra quê, porque o peso disso aqui é... Mas pegue umas que tem bastante casca. E aí você vai tirar a casca dessa cebola, é só essa parte amarela aqui, e vai colocar pra ferver em 1,5 litro de água. Vai deixar ferver por 2 minutos. Quando você desligar o fogo, desligou o fogo, e aí você vai colocar 2 colheres de vinagre de maçã. Se for possível, use vinagre de maçã orgânico, que é melhor. E 1 colher de sal grosso, sal para churrasco, mesmo que você tiver na sua casa. Você vai colocar 1 colher de sal grosso e vai diluir aquilo ali e vai estar colocando numa bacia, numa banheira do seu filho, em qualquer outro lugar. Ah, eu esqueci. Se você estiver em casa, colocar uma pitada de bicarbonato de sódio. E aí vai colocar isso numa banheira ou num lugar que você vai poder sentar ali e vai cobrir até, né, você vai ficar sentado e vai cobrir até a região vaginal, vai cobrir todinha ali a região vaginal e você vai ficar. A temperatura dessa água, gente, desse chá, né, que é pra fazer o assento, é uma temperatura que você vai colocar a sua mão, a sua pele, e você vai aguentar o calor dela, suficiente. Nem pensa essa história de mamadeira de neném não, porque é o mais quentinho possível que for, mas nada que vai te queimar. Algo que você vai colocar a sua pele e vai suportar. E aí você vai ficar sentada, minha filha. Pode botar um filminho para você assistir, porque você vai ficar mais ou menos de 40 a 50 minutos sentada nessa água, nesse chá, tá? Você vai ficar sentada ali todos os dias, na faixa de 50 minutos. E aí foi o que eu fiz. Todos os dias sentada nesse banho aí. E fazendo a compressa. Por diversas vezes por dia. Eu não posso nem falar pra vocês quantas vezes eu coloquei a compressa, não, porque foram muitas vezes. Eu sentia incômodo, eu colocava. E outra coisa que eu fiz também, nesses dias, a partir do momento que eu descobri, como eu trabalho em casa, eu tenho a possibilidade de ficar sem calcinha e sem roupas que me apertam. Calça, nada. Eu só ficava assim de roupão ou de vestido, sabe? Nada que aperte o local. Eu usei também o sabonete, né? O mais neutro, sabonete líquido, o mais neutro que você tiver possível para você estar usando. Também foi indicado também. Foi muito bom, que me ajudou. Eu vou ver se eu deixo aqui, meninas, aqui do lado aqui, a foto para vocês verem como que é horroroso essa glândula. Como ela inflama. Então, aí eu fiz isso E aí chegou sexta-feira, eu fui ao médico e chegando lá o doutor foi avaliar pra ver o que estava acontecendo. E aí realmente ele verificou e olhou que realmente era a glândula de Bartholin que havia inflamado, né? Só que ela não chegou ao estágio de infeccionar,
de criar pus. Ele falou assim até comigo assim, Fernanda, você deu sorte. Você deu sorte porque ela não infeccionou. Ele até perguntou quantos dias já tem. Eu falei, doutor, já tá, sei lá, 5 dias já. Porque ele falou assim que normalmente é coisa de 3, 4 dias, já tá muito grande, a mulher já tá assim, já tá prestes a estourar. Porque o que acontece normalmente é que ela inflama e depois ela infecciona. Infeccionou, você vai ter que tirar. Vai ter que estourar aquilo ali, é como se fosse um furúnculo, um cisto, né? Então vai ter que tirar aquele pus, aquela secreção que vai estar lá dentro. E pode ser que aconteça de uma forma natural, o seu corpo, né? Ela pega e a pele fica bem fininha a ponto de ter que estourar. Mas se ela não estourar, minha querida, você vai ter que ir pro hospital. Vai ter que ir pro hospital. Chegando lá, eles vão fazer uma incisão em cima desse cisto. E aí vão tirar toda essa secreção de dentro. Na hora que o médico me falou isso, eu falei assim, Jesus tem misericórdia da minha vida. Se esse troço acontecer isso, eu tô ferrada. Fiquei morrendo de medo. E fora que deixa cicatriz, não fica esteticamente bonito. Aí eu falei assim, gente, e agora? E aí continuei tratando. O doutor me passou anti-inflamatório, um anti-inflamatório de dose única e antibiótico. E aí, só que o meu não chegou a esse estágio de infeccionar, ele só ficou inflamadinho só. A glândula, ela tava de um jeito que tava incomodando, mas ela não avançou, não chegou em estágio avançado. Então foi o quê? Provavelmente, né, ou é muita sorte minha, né, foi a maravilhosa cebola que me ajudou a não evoluir esse caso, né, de bartolinite. Porque eu fiquei morrendo de medo, meninas, de ter que chegar a ponto de ter que ir para um hospital para ter que cortar esse cisto e ter que tirar essa secreção lá de dentro. E aí o médico falou bem assim, Fernando, você vai fazer esse tratamento e se voltar depois do tratamento, que tem gente que volta 2, 3, 4 vezes, tá? E ela insiste ali pra não ter que retirar a glândula, porque o médico, eles vão querer tirar a glândula, porque normalmente ela volta a infeccionar de novo, e volta a infeccionar e você vai passando por isso. Se você pesquisar no YouTube, tem várias mulheres que já teve que retirar essa glândula, né? Só que essa glândula, gente, ela é importante pro nosso corpo, pra nós mulheres. Ela é responsável pela lubrificação, minha querida, porque senão depois vai ter que ser só na base do olhinho, entendeu? E falei, não, vai tirar minha lubrificação natural, não. E aí minha filha continuei tratando, pedi a Deus, pedi muito a Deus, tá? Porque eu não queria perder essa, não. Aí, então assim, graças a Deus, meninas, eu tomei o anti-inflamatório, eu tomei 2 comprimidos somente do antibiótico, tomei 2 comprimidos. Eu fui no médico na sexta, eu continuei o final de semana todinho fazendo o banho, né, de assento, continuei, e a glândula só foi diminuindo. Aquele cisto só foi diminuindo até que ela acabou. Isso aconteceu foi em abril, né? Como eu falei, foi feriado lá da Páscoa. Foi em abril. Hoje nós estamos em 25 de junho, 25 de junho. E ela não voltou. Não voltou, graças a Deus não voltou, gente. Porque era o meu medo, tá? Ela voltar e não voltou. Porque o médico falou, se ela voltar, a gente vai ter que tirar ela. Então, eu vou falar outras coisas pra vocês que eu não usei, porque, como eu falei, eu não tenho acesso, né? Mas eu vou falar outras ervas pra vocês que a mulher falou comigo que a gente poderia estar usando ao invés de casca de cebola. Vai continuar usando o sal, a pitadinha de bicarbonato, o vinagre de maçã e mais essas ervas que eu vou estar falando pra vocês. Pera aí que eu vou pegar a colinha aqui, tá? Olha, ela falou que a terramicina, eu vou chegar pra cá porque vou colocar a fotinha delas aqui pra vocês. Terramicina, pra você fazer o chá com ela, do mesmo jeito que eu falei pra fazer o chá com a casca da cebola. Você vai colocar pra ferver por uns 2 minutos e aí depois você vai colocar o vinagre, o sal grosso e a pitada de bicarbonato, tá bom? Terramicina. A outra erva que ela falou que é muito boa, arnica. Às vezes a arnica é mais fácil de vocês encontrarem, tá? A outra erva que ela falou que também é muito boa é a aroeira.
A aroeira, ela tem umas frutinhas, é até conhecida como pimenta rosa, as frutinhas da aroeira. E ela falou que é muito boa. Só que a aroeira, você vai fazer o chá dela, ao invés de você usar as folhas, você vai usar o tronco dela. Você vai tirar aquela casca dela e vai fazer o chá com o tronco e aí vai fazer o banho de assento com ele. É o tronco, tá, meninas? Não é as folhas. O restante é as folhas, mas a aroeira é o tronco dela que você vai fazer o chá para tá fazendo, tá bom, meninas? Então, é isso que eu vim relatar pra vocês, tá? Graças a Deus, só com a casca da cebola que o meu caso se resolveu e não voltou mais, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês com essas informações que eu passei pra vocês, tá? Vocês me desculpem a vergonha, porque falar de Xerolane não é fácil, não. Tá? Então, assim, me desculpe qualquer coisa, tá? Mas eu precisava estar falando isso pra vocês, pra estar ajudando. Porque eu tenho certeza que se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque você tá com carocinho na pepeca. Então, assim, eu espero que ajude a vocês, tá? Que Deus abençoe e beijo no seu coração. Tchau, tchau.